Você sabia que desde 2000, quando tivemos a primeira edição do PISA, que é uma das principais provas internacionais para avaliar como anda a educação básica, o Brasil tem um desempenho abaixo da média? Você sabia que o Brasil vem se tornando cada vez pior, ano após ano, no ensino de matemática e tem uma das piores posições em ciências e leitura? Nossa conversa hoje é sobre o que eu e você, como pais e responsáveis, podemos fazer pelos nossos filhos em uma situação caótica como essa. Que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Você se aborrece ou ao menos se entristece com os rumos da educação no nosso país? Você acha que alguém deveria fazer alguma coisa para não continuarmos ladeira abaixo? Diversas mães e pais compartilham comigo a insatisfação que sentem nos rumos em que vem a educação formal de seus filhos. Nessa conversa de hoje, eu gostaria de compartilhar uma solução, não para o país, mas para você e o seu filho ou filha. Primeiro eu queria que você considerasse o tamanho do problema nacional. Nosso país tem mais de 52 milhões de estudantes na educação básica. Isso sem contar com os 5 milhões de brasileirinhos matriculados em pré-escolas. E segundo o IBGE, temos 5.568 municípios e neles há pelo menos 178.400 escolas. A rede pública detém 86,1% dos estudantes todos. A privada atende 13,9% dos estudantes. São 2.190.943 professores no Brasil, segundo o Censo Escolar de 2021. Isso tudo é para dizer que mudar uma coisa tão gigantesca como é o sistema educacional do Brasil necessariamente seria algo muito trabalhoso e que vai requerer a vontade de muitos gestores e tempo. São mais de 5.000 prefeitos, cada um com o seu secretário de educação. Ainda tem os governadores com seus secretários. E o MEC com mais de 300 mil funcionários. Isso sem falar de diretores, coordenadores. Mas o seu filho ou filha não precisa esperar que toda essa máquina mude para receber uma educação básica melhor. Ele precisa apenas que você tenha algumas informações específicas, tome algumas decisões cruciais e faça alguns ajustes estratégicos para que ele ou ela receba uma formação muito acima da média nacional. Eu não estou dizendo que você deva parar de reclamar, já que o que está acontecendo com a educação nacional é algo, sem dúvida, que merece que se reclame muito. Mas eu gostaria que você considerasse não continuar apenas reclamando. No lugar disso, que passasse a agir para que seu filho ou filhos deixem de fazer parte dessa estatística triste. Como isso seria possível? Com você assumindo a educação básica de seu filho. Como assim? Há pelo menos 3 possibilidades. Primeira, o after schooling, realizado pelos pais ou realizado com suporte de tutores. 2. O homeschooling, primordialmente realizado pelos pais, mas que também pode admitir suporte de tutores. E 3. A participação intensa na vida da escola de seu filho. Eu vou começar com a última, por ser mais simples de explicar. Mas não confunda simples de explicar com ser fácil de executar. Assumir a educação básica de seu filho ou filha por meio de uma participação intensa na vida da escola vai requerer de você muita boa vontade. Primeiro porque, como isso não é tão comum em alguns ambientes escolares, você terá que ter paciência com os profissionais da escola que podem não estar acostumados com pais participativos. E o que você pode fazer? Você pode ingressar no conselho da escola. Se a escola não tiver um, você pode ajudar a criar. Se a escola é pública, você pode recorrer ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que é do próprio MEC. Você pode entrar em contato com eles por meio do e-mail conselhoescolar@mec.gov.br. Uma vez no Conselho Escolar, você poderá ajudar a decidir sobre as prioridades na aplicação dos recursos da escola, propor soluções para os problemas administrativos e pedagógicos, fiscalizar se está tudo indo bem, mobilizar a comunidade escolar para algum programa, enfim, pensar em maneiras de melhorar a escola em si. Além do conselho escolar, há também a associação de pais e mestres, há comitês de pais e há outras fórmulas com outros nomes que os pais podem usar para se organizar e influenciar os rumos da escola onde seus filhos estudam. Gostou da ideia? Então mãos à obra e depois me conta no direct aqui os passos que você deu. Mas se isso for algo fora da sua realidade, se você não tiver nem energia e nem vontade para lidar com toda a demanda de uma escola ou com o necessário relacionamento com direção, coordenação, professores, funcionários, outros pais e alunos, o seu caminho pode ser olhar para as 2 outras possibilidades. Uma dessas possibilidades é o after schooling.
que pode ser realizado pelos pais ou com suporte de tutores contratados. Consiste em, após o turno da escola, seu filho ou filha receber um acompanhamento, tanto para realizar as tarefas dadas pela escola, quanto para serem expostos a outro programa, seja de uma matéria ou de várias. Muito antes de inventarem esse nome, as mães do Brasil já utilizavam essa modalidade de condução do ensino de seus filhos, algumas por si mesmas, outras contratando explicadores. Nessa modalidade, se o material adotado pela escola não estiver funcionando, para o seu filho, por exemplo, na matemática, você ou o tutor pesquisam um material melhor e ajudam seu filho a progredir naquele assunto. Fazer isso demanda uma razoável quantidade de tempo, especialmente quando são os próprios pais, principalmente as mães, que ensinam. Há também a possibilidade do homeschooling, que consiste em rodar todo o programa educacional a partir de casa, com os pais no comando pleno das escolhas educacionais. No Brasil, uma das formas de homeschooling mais comuns é a realizada em comunidade de famílias educadoras. Nesse formato, um conjunto de famílias adota o mesmo programa educacional e seus filhos passam a estudar juntos, com ao menos um encontro semanal. Fazem isso usando o suporte que os programas educacionais voltados para o homeschooling costumam oferecer, como treinamentos, livros, manuais com resoluções, testes, respostas e o passo a passo de como conduzir cada semana de estudo. Além desse programa principal, cada família tem a liberdade de adicionar outros elementos na formação do seu filho, como um ou mais idiomas, música, dança, esportes, atividades culturais, entre outras coisas. Essa possibilidade demanda bastante tempo. Os pais precisam abrir suas agendas de modo que sempre um deles esteja disponível ao filho ou à filha durante todo o processo. E mesmo quando a família pode contratar tutores, ainda assim os pais são os principais curadores de tudo que é escolhido para o seu filho ou filha. Agora que apresentei as 3 possibilidades, eu vou compartilhar minha visão como alguém que observa famílias e estudantes há quase 30 anos. Quanto mais de sua presença e influência seu filho ou filha tiver durante a educação básica, melhores as chances para ele ou ela. Você deve ter percebido que há uma variação de envolvimento das famílias nessas 3 possibilidades. Na participação intensa na vida da escola, há um percentual maior de envolvimento e, por isso, de sua influência na vida dos estudos do filho ou filha, do que sem essa participação. No after schooling, há um aumento ainda mais significativo do seu envolvimento, numa participação direta na jornada educacional de seu filho ou filha. No homeschooling, há um aumento ainda maior nesse envolvimento, com uma participação ainda mais direta, se tornando meio que a máxima participação direta possível. Só para você ter uma noção do quanto isso faz a diferença. Nos Estados Unidos, onde temos 2,5 milhões de estudantes em homeschooling, e onde fazem testes e pesquisas de tudo, temos os seguintes dados. Nos testes gerais, os alunos educados em homeschooling, que têm essa participação gigante da família, atingem de 15 a 30 pontos acima dos alunos de outras modalidades de ensino. Isso independente do nível educacional dos seus pais, desses pais serem ou não professores, ou de haver maior ou menor controle estatal de como a educação deveria ser conduzida naquela família. E até nas provas para admissão nas universidades, os homeschoolers geralmente superam em pontuação os demais. E finalmente, pesquisas que analisam adultos que foram educados em casa têm crescido. Até agora elas indicam, eles têm maior participação na comunidade do que a população em geral, eles têm maior frequência em encontros e participação política, têm atendimento e sucesso acadêmico iguais ou maiores do que a população em geral, maior internalização dos valores e crenças familiares. Todas essas possibilidades que você apresentou são impossíveis para mim no momento, mas eu gostaria de dar mais do meu tempo para a educação básica do meu filho ou filha. Então, faça o melhor que puder com o que você tem. Com o tempo que você pode dedicar, mire nas coisas mais basais, na matemática e na leitura e escrita. E como fazer isso? Para a leitura e escrita, use a literatura infantil clássica, se os seus filhos forem pequenos. Ou a literatura infanto-juvenil clássica, se eles forem um pouco maiores. Ou ainda a literatura clássica, se eles já forem grandes. Para crianças que ainda não estão alfabetizadas, leia as histórias com e para elas. Fale dos personagens, dê a elas a oportunidade delas desenharem a parte da história que gostaram mais. Literatura clássica são livros como Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, As Crônicas de Nárnia, Gulliver, Anne de Green Gables, Mudge e os Livros da Selva, Rei Arthur e por aí vai. Mas procurem livros com o texto original e integral. Fuja das adaptações e das versões.
para os que já estão alfabetizados. Peça que leiam a história para você ouvir. Peça que escrevam um parágrafo, um resumo da história depois de terminar de ler. Eles podem fazer um mapa mental do livro desenhando também. Os que são mais velhos podem te recontar a história a partir de suas anotações. Até mesmo escrever uma redação de 5 parágrafos, com introdução, 3 parágrafos de exposição da história e uma conclusão sobre o livro. Essas coisas simples, se feitas com consistência, farão enorme diferença no domínio da língua. Se você fala mais de um idioma, conte histórias nos idiomas que você fala. Compartilhe o que você tem com a sua criança. Na matemática, busque um bom programa. Eu recomendo 2 disponíveis em inglês. O método John Saxon e a matemática de Singapura. São 2 métodos de matemática clássica. Fuja dos métodos modernos. Mas, Jota, eu não domino inglês. Então finja na hora de estudar com seu filho que você imigrou para outro país. Fiz isso com os meus. Todos os 3 estudam em inglês antes mesmo de terem feito cursos do idioma. Além disso, hoje, temos ferramentas bem na nossa mão, nos nossos celulares, tablets, laptops, tais como o Google Tradutor e Google Lens. Bem, agora você tem um monte de informação para digerir e já sabe até como começar. Mas não devemos perder a realidade brasileira de vista. Realmente, temos enquanto povo que nos importar e pensar em soluções de longo prazo para as milhões de crianças do Brasil que estão dentro de um sistema educacional deficitário, para dizer o mínimo. Eu estou entre aqueles que dedicam parte do seu tempo buscando soluções para essas milhões de crianças. Mas isso também não é motivo para que eu e você nos esqueçamos de nossos filhos, netos e sobrinhos, das crianças sob a nossa influência e responsabilidade diretas. Podemos oferecer de imediato soluções para essas crianças que estão sob a nossa responsabilidade direta e aumentar na próxima geração o número de pessoas mais bem equipadas desde a educação básica. O que você acha da ideia de assumir a educação básica do seu filho, total ou parcialmente? E como seria para você uma participação intensa na vida da escola do seu filho? Quer começar a pensar no assunto? Então confira a playlist com o nome Educação que fiz no YouTube e que pode ajudar você a olhar nessa direção. Nos vemos no próximo vídeo.